Graça e paz, gente, sejam bem-vindos. Olá, bom dia, tudo bem, meu povo? Como é que vocês estão? Vai deixando no comentário aí, vai mandando seu beijo. Agora é o momento que a gente tem também de se confraternizar, né? De falar com aquele amigo, com aquele irmão que a gente não vê há muito tempo, tá bom? Beijo, vai compartilhando. Vamos orar para a gente começar? Senhor, somos gratos ao Senhor nessa manhã pela oportunidade que temos de nos reunirmos, mesmo que virtualmente, Senhor, para cultuar o Senhor, para bendizer o Teu nome, Pai. Nós queremos Te pedir nessa hora que a Tua mão se mova sobre as nossas vidas, que Tu possas falar aos corações através da Tua palavra, através dos louvores, Senhor, que a Tua graça alcance cada vida, cada coração nessa manhã, Pai. Ó Pai, no nome de Jesus, Senhor, recebe a adoração do Teu povo, recebe o louvor do Teu povo e fala ao nosso coração, fala ao coração do Teu povo, Senhor. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Entrou também irmã Edna, irmão Wilson, Rick, tá bom? Quem for chegando vai dando um oi. Pastor Vanderlei, Vânia, Valmir, Kátia, Paulo. A paz do Senhor, meus irmãos. Um bom dia, um bom domingo. Vamos começar? Vamos declarar a bondade do nosso Deus nessa manhã. O Senhor é bom. O Senhor é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom. O Senhor é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Aleluia. Glórias ao Cordeiro. Glórias ao Cordeiro. Glórias ao Cordeiro. Aleluia. 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 Glórias ao Cordeiro. Glórias ao Cordeiro. O Senhor é bom. Aleluia. O Senhor é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. 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 Glórias ao Cordeiro. Glórias ao Cordeiro. Glórias. Glórias ao Cordeiro. Glória, Senhor. Glórias ao Cordeiro. Aleluia. Glória ao Teu nome, Senhor. Glória ao Cordeiro de Deus, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, aquele que tomou no livro, desatou os selos
aquele que escreveu uma nova história para a humanidade, aquele que mudou o nosso destino, aquele que tirou o nosso nome onde estava escrito perdição, ele apagou e colocou escrito salvação. Glória ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória ao teu nome, Jesus. Somos gratos a ti, Senhor. Aleluia, Pai. Aleluia. Quando a música esmurece, o resto desaparece. Simplesmente a ti me chego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Quando a música esmurece, o resto desaparece. Simplesmente a ti me chego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca o Senhor do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, e a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Rei de imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto és digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Rei de imensurável valor, rei de imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto és digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca o Senhor do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência
essência, Senhor, não há outro além de Ti. Um dia toda língua irá confessar isso, todo joelho irá se dobrar diante da grandeza do Senhor. Aleluia, Deus. Toda boca irá confessar que não há outro além de Ti, Senhor. Aleluia. Não há Glória a outro. Deus. Aleluia. Que Tu és a essência da nossa adoração. Amém, Deus. Nós oramos pelo destino da igreja no Brasil, Senhor, nessa manhã. Deus. Que a igreja brasileira volte a Jesus, volte à essência da adoração. Em nome de Jesus. Que a igreja se desvencilhe de todo o pragmatismo. Que a igreja se desvencilhe de tudo aquilo que não é Jesus. Que todos os símbolos de idolatria da igreja brasileira caia por terra em nome de Jesus, Senhor. Que a igreja volte à essência, volte a Jesus. Volte à simplicidade do Evangelho, Senhor. Que toda a igreja no Brasil volte à simplicidade do Evangelho, Aleluia, Senhor. Senhor. É tão simples, Senhor. É tão simples, é só Jesus. É só Jesus, não é Jesus e o mérito. Não é Jesus e fazer alguma coisa. Não é Jesus e pagar o preço. É só Jesus, é só Jesus, é só Jesus. Senhor, que a igreja volte ao trilho, Senhor. Que haja um avivamento no Brasil, Senhor. Por favor, Senhor, mude a história da nossa nação. Pai, nós te oramos, é gratos em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Queria fazer um clamor agora, pedir o presbítero Edson para fazer um clamor pela cura da irmã Edilce, pela cura do diácono Arthur e colocar esses irmãos que estão enfermos diante do Senhor, pedindo a Deus que possa visitá-los, trazer cura para a vida deles. Vem cá, presbítero Edson, fazer essa oração. Graça e a paz do Senhor Jesus para a igreja, amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus Todo-Poderoso. Esse que pode e faz todas as coisas, que é dono de todas Aleluia. as coisas. Pai amado, Pai querido, Pai santo, Senhor, Aleluia. Senhor de todas as coisas, Criador de todas as coisas, o que pode todas as coisas. Pai querido, Pai santo, nós nessa hora, aqui reunidos com a igreja, através da tecnologia, Senhor, estamos, Senhor, unidos em oração, Aleluia. Amém, Pai. nos conduzindo nossas mentes à Tua presença, Pai, e pedindo, Senhor, clamando, implorando ao Senhor que por Tua graça e misericórdia venha a nós o Teu favor, Senhor, Amém. e que o Senhor, Pai, possa, pela Sua vontade e poder, abençoar e curar todas as pessoas que estejam acometidas de algum tipo de enfermidade nesse momento, Senhor. Especialmente nós te pedimos, Senhor, pelo irmão Arthur, Amém, Jesus. Diácono Arthur, toma Sim, ele, Senhor. Senhor, em tuas mãos. Toma, Senhor, joga por terra tudo aquilo que não provém de ti, Em nome de Senhor. Jesus, Deus. Pai querido, Pai Santo, levanta o teu servo, Senhor. Levanta a saúde do teu servo, Amém, Pai. Aleluia. Toma, Senhor, Aleluia, em tuas Deus. mãos ele e a família dele e o ministério do diácono Arthur, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, entra com teu poder na proteção e na cura do teu servo, Senhor. Nós te pedimos também pela irmã Edilce, Sim, Senhor, Senhor. que Sim, também está acometida de males, de enfermidades, Senhor. E nós te pedimos nessa hora, Senhor, que o Senhor esteja, Senhor, com a tua mão de graça, de misericórdia, Amém, Senhor. tocando, Senhor, nos olhos da Edilce, nos olhos do diácono Arthur, Senhor, e na mente, no espírito de cada um que esteja Em nome de necessitando da Jesus, tua Senhor. cura nessa Em hora. nome de Jesus. Pai querido, Pai Santo, toma, Senhor, em tuas mãos essas pessoas, esses irmãos que estão acometidos
de enfermidades, Senhor, embora nós saibamos que essa enfermidade é passageira, é temporária, porque o Senhor entra com tua graça, com tua misericórdia, com o teu poder, jogando por terra tudo aquilo que não provém de ti, tudo aquilo que não é da tua vontade. Senhor, toma, Senhor, em tuas mãos, diácono Arthur, e joga por terra toda enfermidade. Toma em tuas mãos, Senhor Jesus, a tua serva Edilce, e joga por terra toda enfermidade, toda necessidade, Senhor. Nós não sabemos quais as necessidades do diácono Arthur e da irmã Edilce, mas o Senhor sabe. E o Senhor supre para a honra e glória do teu nome. Aleluia. É o que nós te pedimos e nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. 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 Para a gente terminar esse período de louvor, queria cantar só o refrão dessa canção que declara quão infinito, grande e ousado é o amor de Deus por nós. Se você se sente amado por Deus, declare isso nesse momento. O impressionante, infinito, ousado amor de Deus, o que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. O impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Aleluia. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. O impressionante, infinito, ousado amor de Deus, o que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. O impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, glória, aleluia. Obrigado pelo teu amor, Louvado Jesus. seja o Deus do Senhor. Obrigado por esse amor, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua graça, pelo teu perdão que nos alcança, pela misericórdia que se renova a cada manhã sobre a nossa vida. Clamamos agora que tu nos dê a tua palavra, que o Senhor fale ao nosso coração, que a gente seja aquecido pelo Espírito da tua palavra. Não só a letra, mas o Espírito das Escrituras possam ser derramado agora no nosso entendimento, Senhor, sobre a nossa vida, Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Queria convidar a você a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1. Tem sido o nosso texto de todo domingo pela manhã. Então hoje nós queremos compartilhar a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, do versículo 15 até o versículo 20. É o que queremos compartilhar nessa manhã. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, do versículo 15 até o versículo 20. E diz assim a palavra do Senhor: com esta confiança, eu queria primeiro ir encontrar-me com vocês, para que tivessem o segundo benefício. Queria ao passar por aí, dirigir-me à Macedônia, e da Macedônia voltar a encontrar-me com vocês.
sendo então encaminhado por vocês para a Judéia. Ora, ao querer isso, será que agi com leviandade? Ou ao tomar decisões, será que decido segundo a carne? De modo que haja em mim simultaneamente o sim, sim e o não, não? Mas como Deus é fiel, a nossa palavra dirigida a vocês não é sim e não, porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que foi anunciado entre vocês por nós, isto é, por mim, Silvano e Timóteo, não foi sim e não. Pelo contrário, nele sempre houve o sim, porque todas as promessas de Deus têm nele o sim. Por isso também, por meio dele, se diz o amém, para a glória de Deus por meio de nós. Amém. Glória a Deus. O que queria meditar com os irmãos nessa manhã é sobre planejamento e tomadas de decisão. Como é que você planeja a sua vida? Como é que você toma decisões em sua vida? O apóstolo Paulo, ele vai nos ensinar como é que devemos tomar decisões diante dos dilemas, diante dos enfrentamentos que temos na nossa vida, diante das mais diversas situações em que nos encontramos, como é que a gente precisa tomar decisões na nossa vida. E é sobre isso que a gente quer conversar nessa manhã. O apóstolo Paulo, ele havia dito para essa igreja de Corinto, lá no capítulo 16 da sua primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 16, do versículo 5 até o versículo 6, o Paulo, ao escrever essa carta, ele diz para esses irmãos que ele havia planejado ir da Macedônia até a Judéia. E indo da Macedônia para a Judéia, ele passaria em Corinto. Seria via Corinto, ele passaria ali. Agora ele vem e escreve nessa segunda carta para essa igreja, ele diz o seguinte, que ele vai fazer modificações no primeiro plano. Se o primeiro plano dele, o primeiro planejamento dele era ir da Macedônia para a Judéia e passar em Corinto, agora ele se refere a uma nova versão desse plano e afirma que pretende visitar a igreja de Corinto 2 vezes a caminho da Macedônia e quando partisse de lá junto para a Judéia. Então, ou seja, quando ele saísse para a Macedônia, ele passaria ali em Corinto, depois ele iria para Macedônia, depois da volta da Macedônia para a Judéia, ele passaria em Corinto. Então ele faz uma mudança nesse plano, nesse rumo. Por isso ele afirma que os coríntios teriam uma segunda bênção, um segundo benefício, porque veriam o apóstolo Paulo por 2 vezes. 2 vezes eles iriam ter a oportunidade de estar juntamente com o apóstolo Paulo. Mas no final das contas, esse segundo plano que o apóstolo Paulo pretendeu fazer, também não foi possível colocar em prática. E é daí que vem essas acusações desses irmãos, dos críticos da igreja de Corinto. Eles criticam o apóstolo Paulo, dizendo que a palavra do apóstolo Paulo não podia se confiar, que o sim do apóstolo Paulo não era sim e que o não do apóstolo Paulo não era não. Por isso o apóstolo Paulo ele diz assim, não foi com leviandade que eu planejei estar entre vocês. O versículo 17 diz assim, ora, ao requerer isso, será que agi com leviandade? Ou a tomar decisões, será que decido segundo a carne? De modo que haja em mim simultaneamente o sim, sim e o não, não. Então Paulo está dizendo, será que a minha palavra diante de vocês foi uma palavra mentirosa? Será que eu não sou digno de confiança? E note que ele começa o versículo 5 com essa expressão. Com esta confiança eu queria primeiro ir encontrar-me com vocês. Ele queria primeiro passar ali, mas não foi possível. Ele mudou de plano 2 vezes. Por 2 vezes Paulo faz mudanças em seu planejamento. Ele toma decisões diferentes. E os críticos daquela igreja de Corinto, que eram muitos, começam a acusar o apóstolo Paulo de ser o homem de dizer sim e não ao mesmo tempo. Eles diziam que o apóstolo Paulo fazia promessas frívolas, com intenções enganosas. O teólogo Warren Wieves, ele diz que
Os coríntios acusaram Paulo de seguir a sabedoria humana e de ignorar a vontade de Deus e de fazer planos só para agradar a si mesmo, de que Paulo ele tomava as decisões em si mesmadas, ele só pensava em si, ele pensava naquilo simplesmente que era melhor para ele e ignorou simplesmente o que era melhor para aquela igreja, né? Porque ele escreve dizendo que vai passar lá, depois ele muda de plano, aí depois ele muda de plano de novo, e a igreja, então os críticos dessa igreja vão dizer, você só pensa naquilo que é bom para você. Você não consegue considerar o outro, então você é um homem carnal, sua tomada de decisão é baseada na sua carnalidade, no seu ego. Você é um cara em si mesmado. É isso que esse teólogo compreende que a igreja de Corinto, os críticos da igreja de Corinto, disseram para o apóstolo Paulo. Para eles, Paulo tomava decisões e planejava segundo a carne, e não segundo a vontade de Deus. Então Paulo era simplesmente o oposto do que ele ensinava. Por exemplo, quando Paulo ensina aos Gálatas, ele escreve ali aquela carta tão maravilhosa aos Gálatas, ele vai ensinar o que é viver segundo a vontade de Deus. Ele fala que há a vida na carne e há a vida no Espírito. Inclusive ele diz lá, aquele que vive no Espírito, ande também em Espírito. Ou seja, Paulo está dizendo, aquele que recebeu a regeneração, a nova vida, né, do Espírito Santo, aquele que recebeu o Espírito Santo em si e por causa disso foi regenerado, esse deve também viver em Espírito, viver guiado pelo Espírito, ter sua vida segundo a vontade do Espírito de Deus. E aí o apóstolo Paulo, ele nos ensina o que é ter uma vida segundo a vontade de Deus. E a primeira lição que eu queria partilhar nessa manhã é o que é uma vida segundo a vontade de Deus. Primeira coisa, o que ela não é. Ela não é segundo a carne. Paulo diz no versículo 17, ora, ao tomar decisões, será que decido segundo a carne? De modo que haja em mim simultaneamente o sim, sim e o não, não. Então Paulo está falando, essa pergunta que Paulo faz até é uma palavra meio indignada de Paulo. Paulo está indignado ao escrever isso, é uma indignação, é uma retórica, uma pergunta retórica, ele mesmo dá a resposta. A resposta dessa pergunta é claro que não. Será que eu decido segundo a carne? O Paulo está dizendo, é claro que não. Há uma afirmativa de que não. Então, as tomadas de decisão na vida de um cristão, o planejamento na vida de um cristão precisa ser segundo a vontade de Deus e não segundo a carne. Então, a primeira lição, não decidir segundo a carne. Não ir por aquilo que os nossos olhos veem. Na hora de tomar decisões na nossa vida, não podemos viver segundo aquilo que é a nossa carne, os impulsos do nosso coração. Jeremias vai dizer que enganoso é o coração do homem, desesperadamente corrupto. Provérbios vai dizer, Salomão ali em Provérbios diz que há caminhos que aos olhos dos homens parecem bons, mas o fim deles é de morte. É mal, é maldade. Tem aparência de bom, mas no fim leva à morte. Então, a Bíblia nos ensina a tomar decisões não segundo a carne. E um exemplo de uma pessoa que tomou uma decisão segundo a carne não foi Paulo, mas foi Ló, o sobrinho de Abraão. Lembra de Ló, sobrinho de Abraão? Lá no Gênesis conta que quando Deus chama Abraão para sair da sua terra, da sua parentela e ir para o lugar que Deus lhe mostraria, Abraão foi, mas ele levou consigo seu sobrinho Ló. E Abraão era um homem de muitas posses, um homem rico, tinha muito gado, né? E os pastores que cuidavam do rebanho de Abraão começaram a brigar com os pastores que cuidavam do rebanho de Ló. Houve briga entre os funcionários de Ló e funcionários de Abraão. E Abraão, então, um homem muito sábio, chamou Ló e disse, meu sobrinho, você vai para um lado, eu vou para o outro, porque essa briga entre os nossos trabalhadores, daqui a pouco vai gerar uma briga entre nós. Então, cada um vai para um lado. Se você escolher a direita, eu vou escolher a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou escolher para a direita. E vice-versa, você decide. E aí a Bíblia diz lá em Gênesis
que Ló levanta os olhos e olha para as campinas. E ao olhar para as campinas, ele percebe que a terra parecia boa. Diz o texto que aquela terra era como o jardim de Deus. Como. Mas note que a palavra diz como, não diz era igual ao jardim, mas ela era como. Os olhos de Ló o traíram, porque aquela terra em que Ló vai morar, ele então decide com a sua família para aquela terra, e ele vai montando suas cabanas, até que das campinas ele vai se achegando até Sodoma e Gomorra. E a Bíblia diz ali em Gênesis que aquela terra de Sodoma e Gomorra era uma terra de grandes pecadores, que pecavam deliberadamente contra Deus. Então, um homem que decide segundo o seu coração, um homem que decide segundo o que os olhos veem, um homem que decide segundo o impulso carnal, que toma decisão pelas emoções. Não devemos tomar decisões por emoções. Não devemos tomar decisões por sentimentos impulsivos que nos levam a tomar decisões rapidamente, pressionados. Eu tenho que decidir assim, assado. Não, as decisões não devem ser tomadas assim, segundo o que nós achamos que deve ser. O Ló, então, ele define por aquilo que os seus olhos viram. Seus olhos viram e o traíram, porque o que os olhos de Ló viram é que as campinas eram como o jardim de Deus. Eram como, mas não eram igual. Ele vai para lá, ele mora naquele lugar e sua família começa a entrar numa degradação total. O Ló destrói a família dele porque ele tomou uma decisão de mudar, de morar num lugar em que a sua família é totalmente levada a se corromper com a imoralidade, com a pecaminosidade daquelas cidades. A Bíblia vai dizer que ele chega ali, dá suas filhas como noiva aos homens daquela cidade. Eles então estão ali, a Bíblia diz que eles vão se corrompendo. E Deus então decide disciplinar e destruir aquela cidade, mandar fogo sobre aquela cidade. E Abraão então intercede a Deus para que Deus então livre a Ló e a família de Ló. Ló então recebe anjos em sua casa. Os anjos orientam a Ló a não olharem para trás e saírem das terras de Sodoma e Gomorra. Eles então saem rapidamente, mas a mulher de Ló olhou para trás. Porque Ló decidiu ir para aquela terra. Porque Ló decidiu ir morar naquele lugar que, segundo os seus olhos, aparentava ser bom. Porque Ló decidiu ir para lá. Sua mulher foi tão envolvida com aquela cidade que quando ela sai daquela cidade, o coração dela estava lá. Ela olha para trás. Ela olha para trás porque a moralidade ou a imoralidade daquela cidade ou a pecaminosidade daquela cidade de alguma forma afetou o coração daquela mulher. Ela olha para trás e ela vira uma estátua de sal. A Bíblia diz então que Ló sai com as suas duas filhas daquele lugar. E ali em Gênesis, no capítulo 19, do versículo 30 até o versículo 31, nós temos, irmãos, uma situação totalmente degradante na família de Jó. Ele agora que perde sua mulher, é um viúvo, ele passa por uma experiência de incesto, por duas experiências de incesto. A primeira que ele experimenta é a sua filha. A filha primogênita, a filha mais velha, disse para a irmã mais nova o seguinte: olha, nós estamos aqui, nessa terra que estamos, não tem homens, não poderemos dar descendência para o nosso pai. Então, o que a gente faz? A gente embebeda o nosso pai, ele fica bêbado, e a gente então pega e vai deitar com o nosso pai e gerar filhos para o nosso pai. A primogênita fez isso, a filha mais velha. Ela então embebedou seu pai, se deitou com seu pai. No dia seguinte ela disse para a irmã mais nova fez a mesma coisa e aquele homem cometeu 2 incestos. A pergunta que faço é: onde foi que essas duas meninas aprenderam isso? Foi em Sodoma e em Gomorra. Foi a decisão daquele homem,
A decisão daquele pai de levar a sua família para uma terra que aos seus olhos pareciam boas, fez com que sua família fosse destruída, degenerada, degradada. Não podemos decidir segundo a carne. Paulo diz para a igreja de Corinto: quando eu mudei de planos, eu não mudei segundo a carne. Eu não mudei para agradar a mim mesmo. Eu não mudei meus planos baseado em mim. Não foi assim. Eu não tomo decisões baseadas no meu coração. Eu não tomo decisões baseadas naquilo que os meus olhos veem. Não é assim. Então, não devemos tomar decisões, é a primeira lição, segundo a carne, segundo o que os nossos olhos veem e segundo aquilo que é agradável simplesmente ao nosso coração e aos nossos olhos, porque o nosso coração pode nos trair, os nossos olhos podem nos trair, ele pode nos enganar. Ló é a prova disso. Agora, a segunda e última lição da reflexão dessa manhã é: então, como devemos tomar decisões e planejar a nossa vida? Primeiro, não segundo a carne. E então como? Segundo a vontade de Deus. Paulo, quando ele diz no versículo 17, olha, ao querer isso, será que agir com leviandade? Ou ao tomar decisões, será que decido segundo a carne, de modo que haja em mim simultaneamente o sim, sim e o não, não? Aí olha, note o que Paulo diz no versículo 18. Mas como Deus é fiel, nossa palavra dirigida a vocês não é sim e não. Paulo está dizendo, olha, eu não sou um homem de duas palavras. Eu não sou um homem instável. Eu não sou um homem de ânimo dobre, que diz uma coisa e daqui a pouco eu mudo. Eu não sou um inconstante. Não. Eu não decidi segundo a carne. E Deus é minha testemunha. Quando ele chama e invoca a fidelidade de Deus, e no versículo 19 ele invoca agora o Filho de Deus, Jesus, ele diz, porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que foi anunciado entre vocês por nós, isto é, por mim, Silvano, Timóteo, não foi sim e não, pelo contrário, nele sempre houve o sim, porque todas as promessas de Deus têm nele, em Jesus, o sim. Paulo chama como testemunhas de que ele não tomou a decisão deliberando segundo a carne, que ele não planejou segundo a carne, mas segundo Deus, ele chama como testemunha Deus Pai e Deus Filho. Ele diz, invoca a fidelidade de Deus, invoca Jesus e as promessas de Deus em Jesus, dizendo que em Jesus todas as promessas, e aqui todas as promessas são as promessas do Antigo Testamento, tem o sim em Jesus, ou seja, todas as promessas do Antigo Testamento foram cumpridas em Jesus de Nazaré. Em Jesus, tudo que havia de se cumprir foi cumprido. Glória a Deus. Então Paulo, ele chama isso, ele convoca Jesus e o Pai como testemunhas de que ao planejar por duas vezes ir ali e não conseguir ir da maneira que ele planejou, ele diz, eu não faço planejamentos e não tomo decisões segundo a carne, mas segundo a vontade de Deus. E Paulo era um homem, sim, que tomava decisões e planejava a sua vida orientado pela vontade de Deus. E a pergunta é, o que é então tomar decisões na nossa vida segundo a vontade de Deus? Quando é que tomamos decisões segundo a vontade de Deus? Então, tomar decisões segundo a vontade de Deus passa necessariamente pela oração. Só se pode tomar decisões segundo a vontade de Deus e não segundo a nossa, segundo a nossa carne, através da oração. Porque é na oração que falamos com Deus e que Deus fala com a gente. É através da oração que Deus traz clareza, que Deus ilumina a nossa mente. É quando oramos, é quando estamos considerando as situações, aquilo que precisamos definir, decidir. Às vezes você tem uma decisão a tomar na sua vida. Por exemplo, eu estava um tempo sem trabalhar, eu estava desempregado.
E aí eu comecei a orar a Deus que eu queria voltar a trabalhar. E aí queria muito voltar a trabalhar e eu queria muito trabalhar no cartório lá em Campo Grande. É um cartório que eu já conheço há um tempo, conheço o dono do cartório, o oficial substituto e tudo mais. Já havia prestado serviço nesse cartório e eu fui orar. Orei a Deus e busquei a Deus e eu fui e liguei para um contato, para um colega meu que trabalha nesse cartório. Liguei para ele, falei, fulano, bota meu currículo aí, fala de mim e tal. E ele falou assim, poxa, Lélio, agora não é mais assim, você tem que se cadastrar agora que não entra mais por QI, né? Por quem indica, não é mais indicando. Tem que passar aí pelo um processo seletivo. Você coloca seu currículo, vou te mandar. Ele mandou um site para colocar o currículo. Isso foi uma sexta-feira à tarde, eu estava conversando com ele. E aí, depois da conversa, eu orei. Eu falei com Deus, busquei a Deus e clamei a Deus por aquela decisão. Eu falei, Senhor, eu preciso de uma porta, que o Senhor abra essa porta. Eu quero voltar a trabalhar. E aí, quando foi sexta à noite, eu falei, vou colocar o currículo. Mas eu não sei o que houve que eu esqueci. Eu não coloquei nem sexta à noite, nem sábado, nem no domingo. E segunda, Que doida. eu não estava nem lembrando disso, da questão do trabalho. Eu estava em casa fazendo as coisas e de repente eu pego o celular para olhar se havia mensagem no celular e tinha a mensagem da oficial substituta do cartório de Santa Cruz. Que eu não sei porque eu não lembrava desse cartório, mas que eu também já tinha prestado serviço para ele. E ela me liga me convidando para fazer um teste, havia uma vaga no cartório e eles estavam precisando de uma pessoa para trabalhar e como eu já tinha passado por lá, já era meio caminho andado, já conhecia um pouco do trabalho. E ela me convidou para fazer esse teste, eu fiz o teste. E aí fiz o teste na 2 semanas seguintes e depois comecei a trabalhar no cartório. No primeiro dia de trabalho, irmãos, em Santa Cruz, o cartório de Campo Grande, que era o cartório que eu queria muito trabalhar. Queria muito, eu sempre tentei trabalhar nesse cartório. O oficial substituto me mandou uma mensagem. E... Velho, você tá trabalhando? Estamos precisando de gente aqui. Eu falei, caramba, eu não botei o currículo. Por que eu não botei o currículo lá e tal? E aquela coisa, e eu fui meu primeiro dia de trabalho, eu fiquei com aquilo na mente. Eu falei, caramba, lá, ó, paga mais, lá. Aquela coisa assim, falei, meu Deus. Mas uma paz entrou no coração de que eu havia tomado a decisão de aceitar trabalhar no cartório de Santa Cruz pela via da oração. Eu havia orado, eu havia pedido a Deus que abrisse a porta. Então a porta que se abriu primeiro foi a porta que Deus me deu para entrar. Então eu estava ali e eu decidi que eu ficaria naquele cartório, como estou até hoje. Eu entrei ali em março, estou até hoje trabalhando nesse cartório. Mas eu entendi, eu discerni pela oração que a tomada de decisão mais correta era permanecer no cartório que primeiro abriu a porta para mim. Porque eu pensei, se eu sair agora, primeiro dia de trabalho, eu vou lá e falo que não vou ficar, vou para o outro cartório. Se no outro cartório não dá certo e eles me demitem, eu fechei a porta aqui, as duas portas se fecham para mim. Então, tomada de decisão precisa ser através da oração. É através da oração que Deus sinaliza, que Deus abre as portas. É através da oração que Deus vai mostrando para você a vontade dele. E você vai entrando dentro da vontade de Deus. É assim que a gente precisa tomar decisão na nossa vida. A segunda maneira pela qual devemos tomar decisão, e Paulo era um homem de oração, você sabe disso. Paulo, ele até escreve sobre oração, a igreja de Filipenses, lá no capítulo 4, no versículo 6, o Paulo vai dizer para a gente não andar tomado por ansiedade. Né? Ele diz assim, não andeis ansiosos de coisa alguma, mas antes seja conhecido de Deus, aquilo que te faz ansioso, seja conhecido por Deus através da oração. Porque a oração é a chave para vencer a ansiedade. Mas não é fazer uma oração, é a vida de oração.
quando nós temos uma vida de oração, Deus vai tirando a ansiedade de nós, porque a gente começa a andar segundo a vontade de Deus. A gente vai andando por caminhos que Deus prepara para nós. Isso através da oração. Segunda maneira como a gente consegue andar segundo a vontade de Deus é conhecendo a Deus pela palavra de Deus. Quando conhecemos a palavra de Deus, sabemos quando alguma coisa agrada a Deus e quando alguma coisa desagrada a Deus. Por exemplo, eu tinha 2 irmãos lá na congregação e eles são microempresários e eles estavam prestando serviço lá numa determinada empresa e aquela empresa, alguém daquela empresa chamou esses 2 irmãos e disse para eles assim, ó, nós vamos colocar vocês para ficar direto, prestando serviço para a gente direto. Vamos colocar vocês na licitação, mas são vocês que vão ganhar. Mas vocês vão ter que alterar o valor na nota fiscal aí que vocês vão vender os produtos para nós. E aqueles irmãos disseram assim, obrigado, a gente não quer não. Nós rejeitamos isso. Por que eles rejeitaram? Porque eles sabem que isso desagrada a Deus. Por que eles tomaram aquela decisão de não ir por aquilo que parecia ser rentável e entrar dinheiro fácil? Mas eles disseram, rejeitamos isso. Por quê? Porque eles conheciam a palavra de Deus. Conheciam a Deus, o Deus que se revela na palavra. E ao conhecer a palavra de Deus, cada vez é mais fácil tomar decisões. Quando eu digo tomar decisões segundo a vontade de Deus, haverão situações em que você não precisa nem orar. Você sabe que aquilo é errado e que é certo. Porque você conhece a Deus. Na intimidade com Deus, você vai conhecendo o que agrada a Deus e o que desagrada a Deus. Eu sou casado há 11 anos e juntando todo o tempo de... Amém. A minha esposa disse aleluia. Juntando 11 anos de casado com o tempo de namoro e noivado, nós estamos juntos há 17 anos. Então, quando eu estou num lugar, numa festa, por exemplo, e eu sei que ela quer ir embora para casa, ela não precisa falar. Quando ela olha para mim, no olhar, eu sei que ela quer ir embora, que o ambiente já não está mais agradável. E a mesma coisa, e vice-versa. Ela sabe quando eu estou num lugar, né, e eu não é agradável. Estamos numa festa, por exemplo, de colegas de trabalho dela ou meu. No caso delas, né, eu sou mais tímido, então é mais difícil eu me enturmar. Então, às vezes, ela olha assim, já deu. Ele já tentou se enturmar e não deu certo. Então, vamos embora. Conhece no olhar. A intimidade te faz saber o que agrada a outra pessoa e o que desagrada. A intimidade com Deus, a intimidade com a palavra de Deus, né? Conhecer Deus vai te fazer saber, na hora de tomar uma decisão, se aquela decisão é correta ou errada, se ela agrada a Deus ou se ela desagrada a Deus. Haverão situações que não serão preciso orar. Você já sabe que aquilo não é de Deus para a sua vida. Você já conhece Deus, você conhece o caráter de Deus, você conhece a pessoa de Deus. Então, não é preciso. Eu lembro uma vez ouvindo o pastor Jeremias Pereira falando. Pastor Jeremias Pereira é pastor da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. E ele contou uma vez que ele deu uma oportunidade para uma missionária da igreja dele. Aquela irmã tinha participado de um projeto missionário entre uma tribo lá na África. E aí, no culto, ele disse assim, irmã, eu vou te dar 10 minutos para a senhora falar como foi sua experiência lá entre a tribo na África. E ela então chegou, o culto começou, ele deu a oportunidade para aquela irmã. Aquela irmã pegou então o microfone e disse, hoje então eu perguntei ao Espírito Santo, qual roupa eu devo usar? Essa roupa te agrada, essa roupa te desagrada? Qual o laço que eu devo botar na cabeça? É laço, é arco, eu prendo o cabelo, eu solto o cabelo. Então ela foi perguntando tudo. Eu faço isso, faço aquilo, que palavra, o que eu falo, o que eu prego. Não era uma pregação, era simplesmente dar um testemunho daquilo que ela vivenciou na África. E ela foi contando como que ela perguntou, o que ela perguntou, deixou de perguntar, o que o Espírito Santo queria que ela vestisse, o que queria que ela falasse.
E eu sei que ela gastou os 10 minutos só nisso aí. O pastor tomou o microfone e falou: muito obrigado, irmã, vai lá, outro dia você fala. Porque era para ela simplesmente falar o que ele pediu, mas ela não falou, porque ela ficou... Isso mostra a infantilidade espiritual. Isso mostra que o quanto a gente não conhece de Deus, a gente fica nesses detalhes. Será que isso agrada a Deus? Será que não? Ai, Deus, fala se te agrada ou se não te agrada. A maturidade espiritual te leva a conhecer mais de Deus e a já saber o que agrada e o que desagrada a Deus. De tal maneira que situações que vão se apresentar a você, você não vai precisar nem orar. Você já sabe, você conhece o Deus a quem você serve. Você tem intimidade com Ele. Por causa da intimidade com Ele, você sabe que aquela decisão, se você tomar por aquilo, é errado, ou se tomar por aquilo outro. Então, a decisão na nossa vida precisa ser orientada pela palavra de Deus. Conhecer Deus através da palavra de Deus te leva a tomar decisões maduras, a amadurecer. Quando eu falei, dessa irmã, falei de infantilidade. Por que infantilidade? Eu não consigo imaginar a Sara com 18 anos me pedindo para ajudar ela a escovar o dente. Então, nem a calçar o sapato, como disse a Heloísa aqui. Não consigo imaginar a Sara com 18 anos falando: pai, me ajuda a calçar meu sapato que eu não sei. Então, existem situações na nossa vida de que quando a gente amadurece, a gente já sabe como tomar a decisão. Fomos amadurecidos pela palavra de Deus. Por conhecer a palavra de Deus, vamos amadurecendo. Paulo era um homem maduro espiritualmente. Por isso ele diz: eu não tomei decisões na minha vida baseado na carne. Não foi baseado na carne. E ele invoca a fidelidade de Deus e o Filho de Deus e as promessas do Antigo Testamento que tem o sim em Deus. Então ele está invocando Deus, invocando o Filho de Deus e invocando a palavra de Deus como base para aquilo que ele vivia. Em terceiro lugar, aqui sobre discernir segundo a vontade de Deus ou decidir segundo a vontade de Deus. Nós decidimos segundo a vontade de Deus quando decidimos em oração, decidimos segundo a vontade de Deus quando temos nossa vida orientada pela palavra de Deus, na intimidade com a palavra de Deus. E decidimos segundo a vontade de Deus quando temos discernimento espiritual. Quando o convívio, a intimidade com Deus, quando o tato na palavra, o conhecer a palavra e conhecer as ações de Deus, você começa a conhecer como Deus trabalha, você começa a conhecer as manifestações de Deus, você começa a conhecer a maneira de ser de Deus. É claro que não dá para conhecer tudo de Deus, ele é uma fonte inesgotável, é verdade. Mas você começa a conhecer mais de Deus, você começa então a ter discernimento espiritual. Você sabe automaticamente, algo sinaliza dentro de você, no teu espírito, o Espírito de Deus testifica com o teu espírito. Você começa a compreender aquilo que é Deus abrindo a porta para você e aquilo que é Deus fechando a porta para você. Paulo nos ensina isso lá em Atos, no capítulo 16 de Atos. Eu queria terminar lendo esse texto, Atos capítulo 16, Atos 16, versículo 6. Olha o que diz Paulo. E percorrendo a região frígia, Gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Percebeu? Tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Ali, o Espírito Santo impediu, fechou a porta. Paulo não insistiu numa coisa, porque ele entendeu que aquilo era o Espírito Santo fechando a porta. Talvez você esteja insistindo em alguma situação na sua vida, você quer muito aquela coisa, você quer,
quer aquilo porque aquilo é agradável, quer porque você entende que vai te dar prazer, quer muito uma situação e as portas estão fechadas e você fica orando para Deus abrir a porta. Você precisa discernir se não é o Espírito Santo impedindo você de entrar por essa porta. Se não é o Espírito Santo dizendo para você, não, essa porta não é minha, eu estou fechando. Eu fechei a porta na sua vida. Então, ao tomar decisões, precisamos ter discernimento para não entrar em caminhos que não são de Deus, para não entrar em portas que o Espírito Santo está fechando. E às vezes a gente quer arrombar a porta, né? A gente é muito movido por isso às vezes. Tem muita gente movida por isso. Tem gente que pensa que isso é fé. Deus está dizendo não. Aí o cara diz para você, não tenha fé, toma posse, declara que vai dar certo, que a porta vai se abrir, e você fica batendo na porta, e você fica declarando, a porta vai abrir, vai dar certo. É isso mesmo. Não é, meu irmão. Às vezes não é. Às vezes é o Espírito Santo fechando a porta e você precisa ter discernimento, ouvir a voz do Espírito de Deus, entender os sinais que o Espírito Santo está te dando de que aquela não é a vontade de Deus para a sua vida. Mas às vezes queremos muito, às vezes temos sonhos, irmãos. Não é errado sonhar, é um dos sinais de que o Espírito foi derramado é que sonhamos, mas precisamos entender se esses sonhos vêm de Deus ou se são sonhos apenas do nosso coração, se são apenas sonhos egoístas, se são apenas sonhos malucos na nossa mente, megalomaníacos, né? E entender que Deus tem um propósito, que o sonho e o projeto de Deus para nós é muito melhor do que às vezes o que nós temos. Às vezes precisamos colocar nossos sonhos no altar, sacrificar nossos projetos de vida, entregar para Deus, colocar no altar, e Deus vai queimar mesmo, mas Ele vai dar algo muito melhor, porque Ele sabe o que é melhor para nós. A vontade dEle é boa, agradável e perfeita, diz a palavra de Deus. Então Paulo discerniu que o Espírito fechou a porta. Aí agora olha o que diz o versículo 7. Atos capítulo 16, versículo 7. Chegando perto de Mísia, tentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Novamente o Espírito Santo fechou na Ásia. Agora chegou em Mísia, quer ir para a Bitínia. Vamos pregar. O Espírito Santo fechou a porta. Não deixou Paulo, juntamente com Lucas e com a sua comitiva, entrarem em Bitínia. O Espírito Santo fecha novamente a porta. Paulo discerniu. O Espírito Santo não quer que a gente entre lá. Deus não quer que a gente tome essa decisão. Deus não quer que a gente vá para lá. E aí sabe o que acontece? Versículo 9 diz assim: à noite Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé. Ele rogava dizendo: passe a Macedônia e ajude-nos. Ajude-nos. Paulo sonha, Deus se revela a Paulo. Quando você procura tomar decisões segundo a vontade de Deus, Deus revela o projeto dele para você. Deus revela os planos dele para você. A Bíblia diz que Deus não fará nada sem antes revelar aos seus servos, os profetas. Deus revela o que vai fazer. Deus quer dizer o que ele vai fazer. Deus tem prazer em se revelar a nós, em revelar seus projetos para a nossa família. Às vezes nós ficamos, Deus, salva a minha família e tal, mas se você se colocar na brecha de verdade, você já vai ver o que Deus já está fazendo. Deus vai revelar para você o que Ele já está fazendo. Às vezes você está evangelizando de uma forma, às vezes você está falando, você já se tornou um mala, um chato, e está ali enchendo o saco do teu parente, e ele pensa assim, meu Deus, crente é muito chato. Então talvez chegou a hora de você calar a boca e de madrugada dobrar os seus joelhos e chorar, e orar, chorar copiosamente, e ver o Espírito de Deus salvar essa pessoa. É preciso discernir quando Deus nos manda nos calarmos, quando Deus diz não, quando Deus fecha uma porta para nós. É preciso discernir, porque quando a gente faz isso, a gente vive na vontade de Deus. E sabe o que aconteceu com Paulo?
Paulo entrou na Macedônia, Paulo chegou na cidade de Filipe, e aí quando chegou na cidade de Filipe, ele procurou, não tinha uma sinagoga, então ele vai para um lugar de oração. Quando ele chega lá, tem uma mulher chamada Lídia, pronta para receber Jesus. O coração de Lídia estava aberto. Paulo então prega, Lídia se converte, a igreja de Filipos, a igreja dos filipenses começa na casa da Lídia. Paulo depois liberta uma menina que está aprisionada por um espírito demoníaco. Aí ele vai parar na cadeia, e aí na cadeia Deus faz um milagre, e aí a família do guardião da cadeia é salva. Olha o mover de Deus através da vida de Paulo, olha o que Deus fez através da vida daquele homem, porque ele entendeu, ele discerniu as portas que Deus fechou na vida dele. Mas ao discernir as portas que Deus fechou, Paulo se abre para a revelação de Deus. Nessa manhã, eu queria te convidar a viver uma vida assim. Uma vida segundo a vontade de Deus. Uma vida que compreende as portas que Deus fecha. Gente que amadurece espiritualmente no convívio com a palavra de Deus. Que toma decisões para a sua vida profissional, pessoal, familiar, espiritual, seja em que âmbito for, a faculdade que vai fazer, sabe? Que toma decisão para tudo na vida, seja em que âmbito for da sua vida. Tome a decisão segundo a vontade de Deus, em oração, orientado pela palavra de Deus e discernindo as portas que Deus vai fechando, para entrar pelas portas que Deus vai abrindo para você. Que Deus abençoe sua vida nessa manhã. Eu queria orar com você, orar por você. Vamos orar? Vamos orar nesse momento. Eu queria orar também pela vida do Caio, filho dos nossos irmãos Gleidson e Vânia, que aniversariou ontem, ficou mais velhinho, né, Caio? Vamos orar pela vida dele. Vamos orar? Tem mais alguém aniversariando hoje, gente? Fala aí, me avisa aí se tem mais alguém fazendo aniversário, para que a gente possa orar também. Irmão Henrique. Irmão Henrique também. Feliz aniversário, irmão Henrique. Deus abençoe sua vida. Vamos orar então. Senhor, somos gratos por essa manhã. Gratos pela oportunidade de ouvir a Tua palavra, de poder, Senhor, meditar naquilo que a Tua palavra nos ensina. Te pedimos agora que Tua palavra encontre morada nos nossos corações, que o nosso coração se encha com a Tua palavra e que a gente aprenda o caminho do apóstolo Paulo, de tomar decisões na nossa vida, segundo a Tua vontade, orientado por aquilo que é a vontade do Senhor, discernindo as portas que o Senhor fecha na nossa vida, para entrar nas portas que o Senhor escancara e abre e coloca diante de nós. Eu oro agora por aquele pai de família que está batendo na porta e a porta está fechada, a porta de emprego, mas ele está batendo na porta errada. Eu oro para que o Senhor coloque portas diante da vida desse chefe de família, diante da vida dessa mãe desempregada, que o Senhor abra a porta certa, que o Senhor coloque portas diante do teu povo. Amém. Senhor, o Apocalipse diz, João vai dizer em Apocalipse que o Senhor tem a chave de Davi. Que o Senhor abre portas e coloca portas abertas diante da tua igreja. Coloque portas abertas diante do teu povo. Amém. Seja na área, Pai, de trabalho, na área da saúde, na área financeira, na área espiritual. Coloque portas abertas na área ministerial para o avanço do Evangelho. Que a nossa igreja cresça. Coloque portas abertas diante da congregacional de Vila Norma. Coloque portas abertas diante da congregação Viva Esperança, que haja um crescimento, Senhor, espiritual e numérico para a glória do Teu nome. Senhor, nós rogamos que vidas se convertam, que vidas venham para a nossa igreja, que quando a gente abrir o primeiro dia de abertura das nossas igrejas, os visitantes venham, Senhor, que não haja resistência, que todos aqueles que já estão com o coração aberto sejam trazidos à nossa igreja de Vila Norma, à nossa congregação em Campo Grande, que eles venham e sejam salvos, venham, olhem para Jesus e sejam salvos. É a nossa oração, Pai.
Muito obrigado por essa manhã. Oramos agora agradecendo pela vida do Caio, por mais um ano de vida que o Senhor concedeu ao Caio, que tu prepares um futuro abençoador para a vida do Caio, Amém, que ele Deus. se torne um jovem, um homem de Deus, que viva segundo a tua vontade, Senhor. Em nome de Planeja um Jesus. futuro promissor para ele, Senhor. Que ele se torne um servo de Deus, um grande homem de Deus, para a glória do teu nome, Senhor. Pai, oramos, Senhor, que tu abençoe sua casa, sua família, seus pais, seu irmão Lucas, que toda a família do Caio seja alcançada e abençoada pelo Senhor. Oramos também pela vida do irmão Henrique. Muito obrigado, Senhor. Agradecemos, Senhor, por mais um ano de vida que o teu filho completa hoje. Que a tua graça, a tua bondade alcance o teu filho nessa hora, que tu possas abençoá-lo em nome de Jesus. Cerca ele, Senhor, com tuas bênçãos, Pai, infinitas, vinda do céu sobre a vida do teu filho. Dê a ele saúde, longevidade de vida, para curtir sua família, para viver para a glória do teu nome. Sim, Deus. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Gente, a gente vai ficando por aqui. Que a paz de Jesus esteja sobre tua vida, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Aí o pessoal vai dar um tchauzinho para vocês aí. Deus abençoe. Tchau, povo de Deus. Pai, gente, fica com Jesus.